Método de integração. Nesta aula aqui, vamos entender o método da substituição primeiramente. Mas antes de utilizar esse método, vamos compreender um pouco da dedução. O que seria, como que foi feito, por que pode usar esse método. Para isso, vamos precisar lembrar da regra da cadeia. Então, a regra da cadeia, eu tinha uma função composta. Se eu tinha f de g de x, sua derivada, a sua derivada era igual à derivada de tudo isso vezes a derivada da função de dentro. Então, o método da substituição ele está diretamente relacionado a isso, como podemos ver agora. Então, vamos fazer a integração dessa regra da cadeia. Agora, então, vamos integrar isso aqui. Então, eu coloquei a integral aqui. Mas aqui eu já sei o resultado dessa integral, por quê? Porque eu sei que isso, essa regra da cadeia, isso aqui são equivalentes, né? Então, se eu faço a integral disso aqui, eu estou justamente fazendo o processo inverso. Então, é como se a derivada aqui sumisse e ficasse só a integral de f de g. Então, o resultado ficou isso aqui. Aí, agora, a gente vai fazer a substituição. Vamos chamar aqui g de x aqui de u. Então, eu sei que isso aqui vai ter que ser o meu du. Por quê? Porque eu estou derivando em relação a g, da seguinte forma. Então, fazendo essa derivada aqui, temos du dx, né? Que nós estamos derivando em relação a x. É igual g de x igual a g de x. É igual a g de x. Então, passando o dx para cá, fica du igual a g' de x, no caso a derivada de x dx. Então, isso aqui é o meu du, porque eu encontrei aqui, ó, du, eu só vou substituir agora aqui. Substituindo, então, aonde tinha g de x eu coloquei u, e aonde tinha ali o du, eu coloquei o du aqui embaixo. Tirei o g' de x dx, que a gente descobriu que é a própria derivada. E aonde tinha g ali em cima eu coloquei u mais c. Então, eu tenho que esse é o próprio método da substituição. Então, no método da substituição, devemos observar aqui na integral uma função u e a sua derivada. Então, eu tenho que ter uma função e sua derivada. Então, essa é a regrinha básica. Você sempre tem que ter, se você tem uma função, essa função ela vai ser u se ela tiver a derivada dela. Vamos fazer um exemplo aqui para ficar melhor. Caso você ficou meio complicado para você entender, mas nos exercícios você vai compreender melhor e vai lembrar de sempre achar essa derivada para ver se tem essa derivada na integral. Vamos fazer o exemplo para ficar mais claro. Aqui então temos os exercícios de método de substituição da integral. Fazendo aqui, então temos que resolver a integral de 2x sobre 1 mais x ao quadrado de dx. Se você olhar nessa integral, ela não é uma integral imediata. Então, quando a gente não consegue integrar por integral imediata, a gente tem que ir para os métodos. E o primeiro método aqui é o da substituição. Então, como a gente já viu, eu falei que precisaria chamar uma função de u, e essa função tinha que ter a derivada. Ou seja, se eu chamar o 2x de u, eu vou ter que, se eu fazer a derivada aqui, fazendo a derivada de u em relação a dx. Então, fazendo a derivada aqui, ficou du, que é igual a derivada de 2x, que é o próprio x dx. Então, chegamos que o du é isso. Mas essa derivada, tem ela aqui nessa integral? Não. Então, se não tem, vamos derivar o denominador para ver. Porque eu tenho que ter, ó,
um x dx. E aqui embaixo eu não tenho um x dx, eu tenho um x ao quadrado mais 1. Então não tem como. E se eu chamar u de 1 mais x ao quadrado e fazer a derivada? Então fica du, que é a derivada em relação a u, e a derivada disso aqui em relação a x, que vai ficar derivando em relação a x, a derivada é constante, no caso que é 1 é 0, a derivada de 2x, de x ao quadrado eu desço 2 multiplicando. E subtraio 1 do expoente, que fica 2 menos 1, que fica 1, dx. Então aqui agora eu derivei. Então a gente vai usar muita derivada quando a gente trabalha aqui com o método de substituição. Eu derivei e encontrei isso aqui, 2x dx, para me chamar de du. Será que na função aqui, nessa integral, tem algum 2x dx? Tem. Que se a gente olhar aqui, ó, 2x dx. Então, esse 2x dx, já que apareceu, então ele é o nosso du, e o nosso denominador vai chamar de u, fazendo a substituição. Então, temos aqui o que está no numerador, eu sei que é du, porque du é igual a 2x dx. E o que está no denominador, que é u, é igual a 1 mais x ao quadrado. Então a gente substituiu aqui du e u. Então ficou integral de du sobre u. Agora a gente chegou no integral imediata, que tem lá na tabelinha. Então agora a gente resolve direto. A integral de du sobre u é ln do módulo de u mais c. Mas só que aqui ainda não terminou, porque aqui no final eu tenho que voltar e substituir para o meu u. Quem é meu u? Meu u é isso aqui, ó. U é igual a isso aqui. Então vamos substituir. Então vamos substituir, fica 1 mais x ao quadrado. No lugar de u aqui, ó, a gente colocou isso aqui, mais c. E aqui então a gente finalizou a integral. Então a gente usa esse método sempre que não tiver como resolver por integral imediata. E quando eu tenho uma derivada, se eu fazer uma função e eu tiver sua derivada, então a gente faz por substituição, que nem a gente fez nessa questão. Agora, o segundo exercício, vamos resolver essa integral aqui. X mais 1 elevado ao cubo. Então, para resolver isso, vamos utilizar justamente substituição. Aí a gente tem que encontrar uma função que tenha a sua derivada. Como aqui eu tenho essa função só, então eu já vou testar com essa função. Chamando ela de u, então fica u igual a x mais 1. Agora eu vou derivar. Então eu derivo em relação a u em relação a x. Derivando aqui, a derivada de x é igual a 1. E a derivada da constante é 0. Então eu nem vou colocar aqui. A derivada de 1 é uma constante, a derivada de uma constante é 0. Pronto. Agora fica du igual a 1 dx. Ou du igual a dx. Então, eu descobri que o meu dx aqui, ó, eu tenho ele na minha integral aqui. Então, tá correto eu chamar u de x mais 1. Então, agora vamos substituir. Aonde tem x mais 1, eu vou colocar u. Então, fica u elevado ao cubo. E aonde tem dx, eu chamo de du. du. Isso é igual. Agora sim, eu tenho uma integral imediata. E essa integral imediata é o quê? Aquela de potência. Então, eu somo mais 1 e passo dividindo por 3 mais 1 mais c. Continuar aqui embaixo. Fica u elevado a 4 sobre 4 mais c. Isso é igual. No final, chegamos nesse u aqui, né? E aí voltamos e substituindo ele para o que chamamos ele aqui de u, que é x mais 1. Substituindo, então, fica x mais 1 elevado à quarta sobre 4 mais
C. Então, esse é o resultado da minha integral. X mais 1 elevado a quarta sobre 4 mais C. Então, no começo é meio complicado saber quem é que você substitui por U para achar a derivada, mas depois que você pega a prática, então, integral, quando a gente calcula integral, é só questão de prática. Tem que fazer muito exercício para poder aprender os métodos. Agora vamos ver um método de integração por partes. Vamos fazer uma demonstração também. A integração por partes, a gente faz ela quando a gente tem uma integração de produtos. Então, demonstramos elas através da derivação do produto. Vamos então demonstrar aqui. O que seria a demonstração do produto? Quando eu tenho a derivação do produto, eu faço o quê? Eu conservo o segundo vezes a derivada do primeiro. Então, a derivada do primeiro é du. Mais, conservo agora o primeiro, que é u, vezes a derivada do segundo, que seria dv. Agora, como queremos saber a integração do produto, então vamos integrar tudo aqui. Integrando, então, temos a integral disso aqui. E aqui também vamos fazer a integral. Como aqui é soma, eu faço duas integrais. Pronto. Agora, eu quero isolar esse termo aqui. Então, vou isolar ele. Isolando, fica integral de u vezes dv, que é igual. Agora, eu vou passar esse outro termo para o outro lado. No caso, para o lado de cá. E aqui, eu tenho essa integral aqui e eu tenho a derivada. Então, eu posso cortar, porque volta, né? Quando eu faço a integral da derivada, volta para a função original. Então, aqui ficou o u vezes uv menos esse menos integral de v du. Então, se eu tenho a integral de um produto de funções, eu posso resolver ela desta forma. E essa daqui é justamente a nossa integração por partes. É a nossa fórmula, vamos chamar de fórmula, né? Que a gente aplica para resolver a integral de produtos. Então, essa é a nossa fórmula de integração por partes. Então, quando eu utilizar essa fórmula, eu vou ter um produto, cujo esse produto eu vou chamar uma função de u e a outra de v. Vamos para o exemplo que vai ficar melhor quando eu colocar uma exemplificação para vocês entenderem como que utiliza esse método. Então, temos aqui o exemplo 1 dessa integral. Então, aqui temos o produto, uma função chamada x multiplicado por e elevado a x. Então, se eu tenho o produto aqui, então vamos utilizar o método de integração por partes. Mas antes de resolver aqui, lá eu falei que tem que chamar uma função de u e uma função de v. Mas como é que eu vou saber qual que eu chamo de u e qual que eu chamo de v? Existe um macetezinho que eu vou colocar para vocês, porque é interessante, que vocês vão conseguir, através dele, resolver mais fácil. Então, o macetezinho é esse, que chama de LIAT. A escolha do U está relacionado com isso. O que esse LIAT significa? O LIAT é justamente uma sequência que você deve seguir para escolher o U. Ou seja, o L vem de função logarítmica, que é ln, pode ser lnx, lnx mais 1, mas que seja uma função logarítmica. Ou função inversa, que é o i, que é de função inversa, que é o arcseno, o arctangente, arccosseno. Aritmética, que esse arit, quer dizer de aritmética, o a, né? Que é a mesma coisa de uma expressão algébrica, que no caso potência, x ao cubo, x a menos 2. Trigonométrica,
que é funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, etc. Exponencial, o e elevado a alguma coisa. Então, a escolha do u deve seguir essa ordem. Então, essa ordem, ela é da esquerda para a direita. Então, vamos aqui para o exemplo, para ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. Formulazinha na formulazinha de integração por partes, que é integral de x e elevado a x dx é igual a integral de u vezes dv, que isso é igual. Aí a integral de u vezes dv é u vezes v menos a integral de v du. Substituindo, quem é meu u? Aí é só substituir. Meu u é igual a x. Quem é meu v? Meu v é igual a e elevado a x menos a integral de v. Quem é v? Meu v é e elevado a x. E quem é meu du? Dx. Agora, vamos conservar aqui x elevado a x. E só temos que resolver agora essa integral aqui, que essa integral ela é imediata. Integral de e elevado a u, e elevado a u é o próprio e elevado a u. Então, integral de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Então, fica menos e elevado a x mais c. Aí só aqui que você coloca a constante. Que ainda podemos melhorar ainda aqui. Que já é o resultado. Aqui já é o resultado, mas podemos colocar o e elevado a x aqui, ó, como ele tem aqui, posso colocar ele em evidência. Aí fica e elevado a x vezes. Conservo o x menos, e aqui fica 1 mais c. Então, eu poderia deixar tanto essa resposta aqui, como essa resposta aqui como resultado da integração. Qualquer uma das duas já está valendo. Então, é que eu falei, sempre só aprende com a prática. Então, aqui, se você usar esse macetinho aqui para a escolha do uso, sempre vai dar certo. E aí, praticando, cada vez mais, vocês vão ficando cada dia melhor para resolver essas integrais por algum método de, ou seja, substituição ou por partes. Exemplo 2 aqui, temos essa integral que é também um produto. Então, a gente vai fazer integração por partes. Então, a gente tem que escolher primeiro quem vai ser u e quem vai ser o dv. Então, para a escolha de u, a gente usa o macetezinho do LIAT. Então, vamos observar ali. Então, vamos observar o x. O x, ele é o quê? Ele é uma função aritmética. Que x elevado a menos x elevado a 1, x. Então, é uma função aritmética. Se eu olhar o cosseno é uma função trigonométrica. Então, o aritmético vem primeiro do que o trigonométrico. Então, o nosso u vai ser o x.
Então, U igual a X e o meu dV igual cosseno de X dx. Então, a primeira aqui, eu vou derivar, derivada de U fica du, e a derivada de x fica dx. Isso aqui vocês têm que lembrar lá de derivada, mas é bem simples. Qualquer dúvida vocês vão me perguntar. E aqui dv, agora eu vou integrar. Integro daqui, integro daqui. Então a integral de uma derivada é a própria função, que no caso é v. Então fica o v. A integral de cosseno de x dx é uma integral imediata. Na integral imediata de cosseno de x dx é o próprio seno de x. Então já vou colocar o resultado aqui, que é seno de x. Então já temos o nosso du e o nosso v. Então, reescrevendo a integral aqui embaixo, x vezes cosseno de x dx é igual. Essa integral é a mesma coisa de u vezes dv, que é por partes. Aí, só colocando a fórmulazinha por partes, que é u vezes v menos integral de v du. Isso é igual. Quem é meu u? Agora é só substituir. Meu u é igual a x. Quem é meu v? Meu v é igual a seno de x menos da fórmula integral. Quem é meu v de novo? Seno de x dx. Continuando, temos que resolver a integral ali. Então, conservo tudo que está antes. Menos. A integral de seno de x é também uma integral imediata, que é menos cosseno de x. Lá na tabelinha tem ela também, vocês podem olhar lá. Fica menos cosseno de x mais a constante. Isso aqui é igual x com seno de x mais, que menos com menos é mais, cosseno de x mais c. Então, esse é o meu resultado. Portanto, sempre lembrar da escolha do u, que você usa LIAT para facilitar, né? Que eu expliquei no primeiro exemplo, que é cada uma. E aí vocês vão conseguir integrar por partes facilmente.